Capítulo 16. O despertar da consciência. É necessário saber que a humanidade vive com a consciência adormecida, as pessoas trabalham sonhando, as pessoas andam pelas ruas sonhando, as pessoas vivem e morrem sonhando. Quando chegamos à conclusão de que todo o mundo vive adormecido, compreendemos a necessidade de despertar. Precisamos do despertar da consciência, queremos o despertar da consciência. Fascinação. A causa do sonho profundo em que a humanidade vive é a fascinação. As pessoas estão fascinadas por todas as coisas da vida. As pessoas se esquecem de si mesmas porque estão fascinadas. O bêbado na cantina está fascinado pelo álcool, o local, o prazer, os amigos e as mulheres. A mulher vaidosa está fascinada diante do espelho pelo encanto de si mesma. O rico avarento está fascinado pelo dinheiro e as propriedades. O trabalhador honrado está fascinado na fábrica pelo trabalho duro. O pai de família está fascinado por seus filhos. Todos os seres humanos estão fascinados e sonham profundamente. Quando dirigimos um carro, nos assombramos ao ver as pessoas jogarem-se sobre as avenidas e as ruas sem lhes importar o perigo dos carros. Outros se lançam francamente sobre as rodas dos automóveis. Pobres pessoas, andam adormecidas, parecem sonâmbulas, andam sonhando, com perigo para suas próprias vidas. Qualquer clarividente pode ver-lhes os sonhos. As pessoas sonham com tudo aquilo que as tem fascinadas. O sonho. Durante o sono, o ego escapa do corpo físico. Esta saída do ego é necessária para que o corpo vital possa reparar o corpo físico. Nos mundos internos podemos assegurar que o ego leva seus sonhos aos mundos internos. Nos mundos internos o ego se ocupa das mesmas coisas que o tem fascinado no físico. Assim vemos ao carpinteiro durante o sonho em sua carpintaria, ao policial cuidando das ruas, ao cabeleireiro no salão de beleza, ao ferreiro em sua forja, ao bêbado na taberna ou cantina, à prostituta na casa de prazeres entregue à luxúria, etc. Todas essas pessoas vivem nos mundos internos como se estivessem no mundo físico. A nenhum ser vivo lhe ocorre perguntar a si mesmo durante o sonho se está no mundo físico ou no astral. Os que se fizeram semelhante pergunta durante o sonho, despertaram nos mundos internos, então com assombro puderam estudar todas as maravilhas dos mundos superiores. Somente se nos acostumarmos a fazer semelhante pergunta, de instante em instante, durante o estado chamado de vigília, podemos chegar a nos fazer semelhante pergunta nos mundos superiores durante as horas entregues ao sono. É claro que durante o sono repetimos tudo o que fazemos durante o dia. Se durante o dia nos acostumamos a nos fazer esta pergunta, durante o sonho noturno, estando fora do corpo resultaremos repetindo-nos a mesma pergunta. O resultado será o despertar da consciência. Recordar-se de si mesmo. O ser humano fascinado não se recorda de si mesmo. Nós devemos nos autorrecordar de instante em instante. Precisamos autorrecordar-nos na presença de toda representação que possa fascinar-nos. Detenhamo-nos diante de toda representação e perguntemo-nos: onde estou? Estarei no plano físico? Estarei no plano astral? Logo dai um salto com a intenção de flutuar no ambiente circundante. É lógico que se flutuais é porque estais fora do corpo físico. O resultado será o despertar da consciência. O objetivo desta pergunta a cada instante, a cada momento, é fazer com que fique gravado no subconsciente para que haja depois durante as horas entregues ao sono, em horas em que realmente o ego se encontra fora do corpo físico. Sabei que no astral as coisas são vistas tal como aqui no plano físico.
As pessoas durante o sonho e depois da morte, veem tudo ali de forma tão igual ao mundo físico, que nem sequer suspeitam por isso encontrar-se fora do corpo físico. Nenhum defunto acredita jamais ter morrido, está fascinado e sonha profundamente. Se os defuntos durante a vida tivessem feito práticas de recordar-se a si mesmos de instante em instante, se tivessem lutado contra a fascinação das coisas do mundo, o resultado seria o despertar da consciência. Não sonhariam. Andariam nos mundos internos com a consciência desperta. Quem desperta a consciência pode estudar, durante as horas do sono, todas as maravilhas dos mundos superiores. Quem desperta a consciência vive nos mundos superiores como um cidadão do cosmos, totalmente desperto. Então convive com os grandes hierofantes da loja branca. Quem desperta a consciência já não pode sonhar aqui neste plano físico nem tampouco nos mundos internos. Quem desperta a consciência deixa de sonhar. Quem desperta a consciência transforma-se em um investigador competente dos mundos superiores. Quem desperta a consciência é um iluminado. Quem desperta a consciência pode dialogar familiarmente com os deuses que iniciaram a aurora da criação. Quem desperta a consciência pode recordar suas inumeráveis reencarnações. Quem desperta a consciência assiste conscientemente às suas próprias iniciações cósmicas. Quem desperta a consciência pode estudar nos templos da grande loja branca. Quem desperta a consciência pode saber nos mundos superiores, como se encontra a evolução de seu Kundalini. Todo matrimônio perfeito deve despertar a consciência para receber a guia e direção da loja branca. Nos mundos superiores, os mestres guiarão sabiamente a todos aqueles que realmente se amam. Nos mundos superiores, os mestres entregam a cada qual o que precisa para seu desenvolvimento interior. Prática complementar. Ao despertar do sonho normal, todo estudante gnóstico deve fazer um exercício retrospectivo sobre o processo do sono, para recordar todos aqueles lugares onde esteve de visita durante as horas do sono. Já sabemos que o ego viaja muito e é necessário recordar onde estivemos e tudo aquilo que vimos e escutamos. Os mestres instruem aos discípulos quando estão fora do corpo físico. É urgente saber meditar profundamente e logo praticar aquilo que aprendemos durante as horas do sono. É necessário não nos mover no momento do despertar, porque com esse movimento o astral se agita e perdem-se as recordações. É urgente combinar os exercícios retrospectivos com os seguintes mantras: Raon, Gaon. Cada palavra se divide em 2 sílabas. Deve-se acentuar a vogal, o. Estes mantras são para o estudante o que a dinamite é para o mineiro. Assim como o mineiro rompe as entranhas da terra com a ajuda da dinamite, assim também o estudante abrirá um caminho até as memórias do subconsciente com a ajuda destes mantras. O castelo dos 2 salões. A cabeça humana é um castelo com 2 salões. O cérebro é o salão da chamada vulgarmente consciência de vigília, e o cerebelo é o salão do subconsciente. Todas as experiências que o ego adquire nos mundos superiores ficam armazenadas no salão do subconsciente. Quando os 2 salões se unem, o resultado é a iluminação. Com o exercício retrospectivo conseguimos a união dos 2 salões. Se o estudante não recorda nada, deve lutar e lutar sem cansar-se para abrir caminho até as regiões do subconsciente. Nenhum esforço é perdido. Assim como o mineiro luta abrindo-se caminho por entre as pedras da terra, assim o estudante deve lutar abrindo-se caminho por entre as duras pedras da matéria até a maravilhosa mansão do subconsciente. Cada exercício gera força que pouco a pouco vai rompendo a dura pedra do esquecimento que nos separa do salão do subconsciente, onde, como joias delicadas, estão as memórias dos mundos superiores.
Este exercício, junto com a prática da autorrecordação de si mesmo, se complementam para nos levar à iluminação totalmente definitiva. Paciência e tenacidade. O estudante gnóstico deve ser infinitamente paciente e tenaz, porque os poderes custam muito. Nada nos é dado de presente. Tudo custa. Estes estudos não são para os inconstantes nem para as pessoas de pouca vontade. Estes estudos exigem fé infinita. As pessoas céticas não devem vir a nossos estudos porque a ciência oculta é muito exigente. Os céticos fracassam totalmente. Os incrédulos não conseguem entrar na Jerusalém celestial. Os 4 estados de consciência. O primeiro estado de consciência denomina-se eikasia. O segundo estado da consciência é pistis. O terceiro estado da consciência é dianoia. O quarto estado de consciência é nous. Eikasia é ignorância, crueldade humana, barbárie, sono muito profundo, mundo instintivo e brutal, estado infra-humano. Pistis é o mundo das opiniões e crenças. Pistis é crença, preconceitos, sectarismos, fanatismo, teorias com as quais não existe nenhum gênero de percepção direta da verdade. Pistis é a consciência do nível comum da humanidade. Dianoia é revisão intelectual de crenças, análise, sintetismo conceitual, consciência cultural e intelectual, pensamento científico, etc. O pensamento dianoético estuda os fenômenos e estabelece leis. O pensamento dianoético estuda os sistemas indutivo e dedutivo com o propósito de utilizá-los de forma profunda e clara. Nous é perfeita consciência desperta. Nous é o estado de Turiya. A perfeita iluminação interior profunda. Nous é legítima clarividência objetiva. Nous é intuição. Nous é o mundo dos arquétipos divinos. O pensamento noético é sintético, claro, objetivo, iluminado. Quem alcança as alturas do pensamento noético desperta totalmente a consciência e transforma-se em um Turiya. A parte mais baixa do homem é irracional e subjetiva e se relaciona com os 5 sentidos ordinários. A parte mais alta do homem é o mundo da intuição e consciência objetiva espiritual. No mundo da intuição se desenvolvem os arquétipos de todas as coisas da natureza. Somente aqueles que penetraram no mundo da intuição objetiva, somente aqueles que alcançaram as alturas sublimes do pensamento noético estão verdadeiramente despertos e iluminados. Nenhum verdadeiro Turiya pode sonhar. O Turiya, quem alcançou as alturas do pensamento noético, nunca o anda dizendo, jamais se presume sábio, é muito simples e humilde, puro e perfeito. É necessário saber que nenhum Turiya é médium nem pseudo-clarividente, nem pseudo-místico, como todos esses que hoje em dia abundam como a erva má, em todas as escolas de estudos espirituais, herméticos, ocultistas, etc. O estado de Turiya é muito sublime e somente o alcançam aqueles que trabalham na forja acesa de Vulcano durante toda a vida. Somente o Kundalini pode nos elevar ao estado de Turiya. É urgente saber meditar profundamente e logo praticar a magia sexual durante toda a vida para alcançar, depois de provas muito difíceis, o estado de Turiya. A meditação e a magia sexual nos levam até as alturas do pensamento noético. Nenhum sonhador, nenhum médium, nenhum desses que entram numa escola de ensinamento oculto pode alcançar instantaneamente o estado de Turiya. Desgraçadamente muitos acreditam que isto é como soprar e fazer garrafas, ou como quem fuma um cigarro, ou como quem se embebeda. Assim vemos muitos alucinados, médiuns e sonhadores, declarando-se mestres clarividentes, iluminados.
Em todas as escolas, inclusive dentro das filas de nosso movimento gnóstico, não faltam esses sujeitos que dizem ser clarividentes sem sê-lo realmente. Estes são os que, fundamentados em suas alucinações e sonhos, caluniam a outros dizendo: Fulano está caído, Cicrano é mago negro, etc. É necessário advertir que as alturas do Turiya requerem previamente muitíssimos anos de exercício mental e magia sexual no matrimônio perfeito. Isto significa disciplina, estudo longo e profundo, meditação interior muito forte e profunda, sacrifício pela humanidade, etc. Impaciência. Geralmente os recém-ingressados à gnose estão cheios de impaciência, querem manifestações extraordinárias, imediatas, desdobramentos instantâneos, iluminação, sapiência, etc. A realidade é outra. Nada nos é dado de presente, tudo custa. Não se consegue nada com curiosidade, instantaneamente, rapidamente. Tudo tem seu processo e seu desenvolvimento. O Kundalini se desenvolve, evolui e progride muito lentamente dentro da aura do Mahashohan. O Kundalini tem o poder de despertar a consciência. Mas o processo de despertar é lento, gradual, natural, sem feitos espetaculares, sensacionais, emocionais e bárbaros. Quando a consciência já despertou totalmente, não é algo sensacional, nem espetacular. É simplesmente uma realidade tão natural como a de uma árvore que cresceu lentamente, se desenvolveu, mas se desenvolveu sem sobressaltos e coisas sensacionais. Natureza é natureza. O estudante gnóstico a princípio diz: estou sonhando. Depois exclama: estou em corpo astral, fora do corpo físico. Mais tarde consegue o samadhi, o êxtase, e penetra nos campos do paraíso. A princípio as manifestações são esporádicas, descontínuas, seguidas de longo tempo de inconsciência. Mais tarde, as asas flamejantes nos dão a consciência continuamente desperta sem interrupções.